Olá, começa agora o Manchetes Online desta quinta-feira, 12 de março de 2015. Esses são os destaques. Sorocaba tem mais de 12 mil casos de dengue e 12 mortes confirmadas. Diabetes, monitor e pâncreas artificial substituem furo no dedo e injeção. Técnica experimental melhora a memória de alguns ratos com Alzheimer. Transplante renal em crianças é feito cada vez mais cedo no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Olival, neurologista e pesquisador dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Vamos à primeira manchete de hoje. Sorocaba tem mais de 12 mil casos de dengue, 12 mortes confirmadas. A cidade de Sorocaba, no interior paulista, está em estado de alerta devido ao número de casos de dengue registrados no município. Segundo dados do boletim epidemiológico de dengue e febre chikungunya, até 9 de março foram registrados 12.780 casos de dengue no município. Isso é preocupante, a dengue no Brasil. Eu tenho que provocar até um médico, o sistema público de saúde, o quanto se gasta. Como é que o senhor vê a dengue no Brasil de hoje, doutor Guilherme? A dengue é uma doença passada pela picada de um mosquito, né? Então, todas essas doenças que têm esse tipo de transmissão em países tropicais é uma preocupação, é um modo muito importante de transmissão e o Brasil tem falhado aí no controle porque você faz o controle, nesses casos aí, dos mosquitos. Que é o vetor da doença. Que é quem pica a pessoa com a doença e que vai passar para outra pessoa que está saudável. Sim. Né? E o mosquito, na verdade, ele só transporta o vírus, né? Sim. E aí, isso realmente é uma coisa, isso acaba sendo algo preocupante e aí depois a gente acabou de ter esse novo vírus, Sim. que é da febre chikungunya, que a gente importou do Caribe, que é transmitido pelo mesmo Aedes aegypti. Sim. Né? Então, agora a gente tem um segundo motivo para fazer o combate aí desse mosquito, fazer um combate populacional, o governo também realmente voltar a arregaçar as mangas e cuidar disso daí, né? Porque senão a gente vai ter muito caso. O senhor falou do governo, mas o cidadão, o que ele pode fazer para prevenir-se? Até porque é um país tropical, chove nesta época do ano, já é previsível que o número de casos, pelo menos nestes meses, no começo do ano de 2015, esses casos se multipliquem exponencialmente? Os casos se multiplicam justamente nos períodos de chuva, né? Sim. Então, esse controle de água parada, ele precisa ser feito em cada pequeno aspecto do dia a dia das pessoas, né? Sim. Então, tudo bem, agora a gente está aí com esse problema de água, tem gente armazenando água em container. Então, não só basta fazer isso, mas precisa cobrir isso. Então, o próprio lixo precisa ser deixado aí longe de animal, coberto, precisa procurar onde você rega as plantas. Todos esses pontos de água precisam ser ativamente vistos e cuidados para não ficar ali o reservatório do mosquito, né? Estamos falando de Sorocaba, mas são muitas as cidades paulistas afetadas pelo mosquito da dengue. Eu lembro Sorocaba com essa quantidade de casos, mas Limeira, Catanduva, Marília, os casos se multiplicam aos milhares. Inclusive o ministro da Saúde, Arthur Quioro, informou ontem que há 340 cidades, doutor Guilherme, 340 cidades com risco de surto e outras 877 cidades em alerta. O número de casos até 7 de março, que é o fechamento pelo Ministério da Saúde, já ultrapassa no país 224 mil. Esse número é 152% maior do que o registrado em 2014, ou seja, era anunciado, já era, digamos, de todo sabido que com as chuvas deste verão o número de casos de dengue iria se multiplicar e o poder público talvez não tenha sido capaz de mitigar, de impedir que isso acontecesse, doutor. Isso daí precisa ser feito com agente de saúde ativamente indo nos locais. Aí é o ano todo, né? Até porque o mosquito ovo, né? Isso. Que vai produzir a larva pode ficar aí, parece até 2 anos, fica bastante inativo, tempo, né? Mas uma coisa importante que a gente fala é assim, o mosquito da dengue, ele é um mosquito que ele fica ele voa numa região muito próxima da onde do ovo dele.
Então, uma região onde você pega a dengue é aquela comunidade que é responsável justamente por não ter tido o cuidado necessário. Sim. E essa questão da epidemia, a epidemia ela funciona, ela cresce de maneira exponencial. Sim. Porque um caso vão virar 2, que vão virar 4, Sim. que dali a pouco vão virar 20. Então, Sim. o controle no início é muito importante. Tá. Só para encerrar, o serviço de saúde está preparado para receber todos esses casos? Porque também há aquela controvérsia, a pessoa tem uma gripe, uma virose, e muitas vezes pode haver um complicador, porque a dengue pode levar à morte. Eu citei aqui 12 mortes em Sorocaba, foram mais de 18 mortes notificadas em Catanduva, as mortes também estão se multiplicando, ou seja, o serviço de medicina está preparado para acomodar tantos pacientes? O serviço de saúde público ele já trabalha superlotado, né? Então a gente sabe, isso não é nenhuma novidade, que a gente tem uma capacidade limitada para fazer o atendimento todo da população. E além do que, esse atendimento ele não é um atendimento setorizado, por atendimentos de menor complexidade para maior complexidade. Sim. Então não só você acaba sobrecarregando nesses períodos de epidemia, você acaba sobrecarregando o sistema de saúde, primeiro, com os casos de dengue propriamente dito. Segundo, a população que tem uma gripe qualquer, às vezes entra em pânico e já vai correndo ao pronto-socorro, isso sobrecarrega mais. E você acaba ocupando aí leitos, situação em hospitais de alta complexidade, que na verdade deveriam estar fazendo procedimentos complexos, como tratando de infarto, transplante, coisa do tipo. Sim. Então essa organização do setor de saúde é importante. Para a população é importante saber dela ir, vou ao posto de saúde, caso seja um sintoma de uma gripe mais leve, caso realmente esteja com sintoma, uma gripe que parece estranha, que não é normal, aí realmente procura um atendimento médico, não deixe de procurar, né? Perfeito. E se tiver algum sintoma, as pessoas que estão com sintomas de gripe principalmente, caso elas tenham qualquer tipo do que a gente chama dos fenômenos hemorrágicos, que é sangramento na gengiva ao escovar os dentes, ou então aparecimento de sangue nas fezes, né? Sim. Realmente ela deve procurar um atendimento hospitalar para receber o tratamento adequado, né? Vamos à próxima manchete, ainda na área da saúde. Manchete do UOL. Diabetes, monitor e pâncreas artificial substituem um furo no dedo e a injeção. Olha, furar o dedo várias vezes ao dia para monitorar o açúcar no sangue e ter de aplicar insulina com a mesma frequência podem deixar de fazer parte da vida dos diabéticos, doutor Guilherme. Um projeto de pâncreas artificial e um monitor de glicose que funciona por 14 dias sem a necessidade de perfurações são algumas das inovações que serão apresentadas aí, a partir de hoje, quinta-feira, no primeiro simpósio internacional de novas tecnologias em diabetes. Tá aí uma notícia alvissareira, né? Pelo menos dá mais conforto, mais qualidade de vida para o paciente com diabetes. Essa tecnologia vai cada vez mais ajudar, né? Essa coisa da pessoa não precisar ficar o tempo todo controlando, né, a diabetes. Uma coisa que a tecnologia não vai fazer vai ser modificar o hábito alimentar das pessoas, né? Porque uma população que está educada, que está se alimentando de maneira saudável, Sim. que está fazendo atividade física, não chega a ter a diabetes. Sim, né? Sim. Então eu acho que assim, realmente esse conforto posológico, não precisar ficar se picando, dosando a insulina, injetando, tudo isso, é legal, é importante. A tecnologia ela vai conseguir se aproximar de muitas coisas, né? Mas os hábitos saudáveis podem prevenir até isso, né? Sim. Então... Aliás, tem pesquisa bastante avançada, mundo afora, mas inclusive na Universidade de São Paulo, mostrando o casamento da atividade física e a redução do consumo de medicamentos para os portadores de diabetes, ou seja, isso tem um profundo impacto nas receitas da saúde, ou seja, nas receitas, não, nas despesas com a saúde, na verdade, né, que o poder público gasta dos orçamentos do governo federal, do governo dos estados, dos governos municipais, ou seja, se a atividade física fosse levada mais a sério pelo cidadão, o governo não pagaria uma conta, aliás, nós contribuintes não pagaríamos tanto em termos de saúde com os medicamentos que controlam o diabetes? A diabetes, dependendo do tipo da diabetes, é possível com a simples perda de peso. Só perda de peso?
você tratar a diabetes e o paciente não precisar mais de insulina, não precisar disso. Existem tipos de diabetes que vão sempre precisar, que são as diabetes que a gente chama do tipo 1, que acaba tendo uma destruição maior das células do pâncreas. Mas no caso do diabetes do tipo 2, o progresso é notável quando há o casamento com a atividade física. Atividade física, alimentação saudável, né? Então a perda de peso de maneira saudável, né? Então isso daí são hábitos que a gente devia ter incorporado, tem que incorporar na nossa sociedade, né? Sim. Então a ingestão de alimentos, desde a infância isso, né? De alimentos de vegetais, de frutas, ao invés de ficar da alimentação com parte industrializada, com doce, com salgadinho, com esse tipo de coisa. Isso daí é uma coisa que a gente ouve falar há muito tempo, né? Bom, esse dispositivo, esse pâncreas artificial, é colocado sobre a pele, né? Um dispositivo com uma agulha muito fina que pode permanecer no local até 14 dias sem precisar de substituição. E para saber o índice glicêmico, basta o paciente se aproximar de um monitor, né, desta área da pele e ele já fica identificando ali se está dentro dos padrões. É um sistema de scanner, né? O monitor lê a informação e informa no visor. Os dados podem ser acumulados por até 3 meses para fazer o histórico. Isso é muito importante. Isso é a tecnologia melhorando a vida desse paciente com diabetes, né, doutor? A gente está entrando numa área da cibernética, né? Cibernética. Que a gente coloca dispositivos para aprimorar o que o corpo humano acaba tendo uma falha. A gente alguma dificuldade, né? A gente viu na Copa do Mundo, né? Quem deu o pontapé inicial foi justamente um paciente paraplégico com exoesqueleto, né? De um cientista que é um cientista brasileiro. Que exatamente. Coordenando. Pois só para lembrar, o seminário é promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, um evento que vai até o próximo sábado, que vai mostrar as inovações no controle e no tratamento da doença que atinge, olha, doutor, 13 milhões de pessoas no país. Para o monitoramento do diabetes, será apresentado esse monitor já comercializado na Europa e em processo de aprovação aqui pela Anvisa no Brasil. Aí é uma boa notícia, não deixa de ser, né? Claro. Um avanço notável. Bom, mas vamos à terceira manchete de hoje. Técnica experimental melhora a memória de alguns ratos com Alzheimer. Cientistas conseguiram erodir a placa que se forma no cérebro dos pacientes de Alzheimer com uma técnica experimental aplicada em ratos, alguns dos quais recuperaram a sua memória, segundo o estudo publicado nesta quarta-feira, dia 11, na revista especializada Science Translation Medicine. Doutor, vamos falar, aliás, essa é a sua área, né? O senhor, vamos falar do salto que é isso em termos de uma doença como o Alzheimer, doutor. O Alzheimer é uma doença extremamente prevalente. Com o envelhecimento da população, isso tem se tornado um tema cada vez mais comum, mais frequente nas famílias. Eu acho que nós, como sociedade, não estamos preparados para lidar com isso. Quer dizer, existe um desconhecimento muito grande. Primeiro do diagnóstico, quer dizer, existe um conceito de que o idoso ele está esquecidinho, mas ele está velhinho. E na verdade, assim, a pessoa idosa ela tem que envelhecer de maneira saudável. Saudável, perfeitamente. Se ela está com esquecimento, ela deve realmente procurar um médico. Acho que isso Eu queria até que o senhor explicasse um pouco mais o Alzheimer, para quem não conhece, para o nosso telespectador que está curioso, aliás, tem ouvido muito falar dessa doença, tem até um filme, né, que está tratando do tema aí, e inclusive em pacientes precoce, se pode falar assim, uma mulher de 50 anos. O senhor falou que é uma doença muito prevalente? Como é que é, doutor? Então, estava dizendo que é uma doença que tem se tornado, a prevalência tem aumentado porque ela é mais comum em pacientes mais velhos. Mais comum. E a sociedade está envelhecendo. E rapidamente, doutor. Né? Então, a gente tem achado cura para doenças e cada vez mais a sociedade vem envelhecendo. Então, não só é importante a gente se preparar para fazer o diagnóstico, né? Justamente os sinais são esses de perda de memória, né? Alteração de comportamento, às vezes. A pessoa sempre teve um tipo de comportamento, de repente ou fica agressiva, ou fica muito apática. Né? Sim. E depois precisa se preparar justamente para receber esse paciente na sociedade, um paciente que vai precisar de muito cuidado, vai precisar de muita atenção. Né? Então, a gente tem vários desafios
do atendimento desse paciente, desde o início. Com a população envelhecendo no Brasil, a olhos vistos, inclusive, e até a gente pode falar sobre os números do IBGE, o censo de 2010 apontou que já somos mais de 23 mil centenários, pessoas com mais de 100 anos ou mais, doutor. Ou seja, quando fala de uma doença com prevalência em idosos, a partir de quando começam a aparecer sinais ou pessoas muito jovens podem ter Alzheimer? Não, o Alzheimer é uma doença que pode dar em pacientes jovens, com 40, 50 anos, apesar de serem muito raros esses casos, né? Sim. Ele realmente acaba sendo mais prevalente a partir dos 65 anos, 70, 80 anos, né? Sim. Então, realmente, aí isso acaba sendo algo que é mais prevalente, mais esperado. E o tratamento dessa doença, doutor? Como é que Hoje em dia, a gente tem vários tratamentos dessa doença no sentido de retardar a evolução dela ou tentar segurar a evolução dela. Mas ainda não, essa doença ela é uma doença que dentro do cérebro acontece justamente o acúmulo de uma substância que é essas placas que eles falaram, que chama substância beta-amiloide. Tá. E até hoje a gente não conseguiu nenhuma medicação que interrompesse esse processo de degeneração. O que produz? É uma enzima essa proteína beta-amiloide? O que ela... Ela é uma proteína. Na verdade, o corpo humano ele tem uma programação. Na verdade, quase todos os seres vivos têm uma programação. Desde o nascimento, né? É. Uma programação de vida. As células têm uma programação para que a partir de um determinado momento ela se autodestrua. Isso é um mecanismo biológico para justamente ter o ciclo da vida. O Alzheimer acaba acontecendo um mecanismo onde o cérebro acaba envelhecendo de maneira mais rápida do que o resto do corpo. Sim. E o paciente começa a ter essa degeneração do cérebro, alteração de memória, tudo isso. Aliás, como é que acontece essa alteração de memória, de humor? Às vezes a pessoa olha para o idoso e ele fala, ele é calado, ele é assim mesmo. Ou pode confundir a doença com um tipo de depressão, ou a depressão pode levar a esse tipo de traços de Alzheimer não descoberto precocemente, mais para diante as pessoas começam a avaliar. Como é que é? Frente a uma alteração de comportamento de uma pessoa idosa, é importantíssima a avaliação médica. É dificílimo de você diferenciar um quadro de uma depressão, de um quadro de um Alzheimer, ou dos dois associados, ou de até uma terceira doença de alteração de comportamento. Né? Sim. Então, realmente, a indicação aí é uma avaliação médica completa, que vai desde alteração nutricional, alterações metabólicas, uma doença de tireoide, por exemplo, Sim. pode simular um Alzheimer. Aí eu queria que você explicasse melhor. Uma doença na tireoide Existem várias doenças que a gente chama de metabólicas que podem simular as alterações de memória, e aí, na verdade, é uma doença tratável, né? Porque o Alzheimer é uma doença evolutiva. Sim. Mas existem as que a gente chama de causas tratáveis das demências. Né? E o que seria, por exemplo, uma causa tratável para uma pessoa que possa vir a desenvolver o Alzheimer? Isso pode ser empurrado mais para diante? Ou seja, existe alguma droga, algum tipo de tratamento que mantenha a pessoa, por exemplo, com as plenas faculdades, com a memória ativa, jogos, atividade física, alguma coisa? Existem várias medicações para isso, né, para a gente manter a qualidade de vida da pessoa, mas sem dúvida nenhuma, o estímulo do ambiente, de atividades, de não ter um isolamento social, de ter uma rotina, de sair na rua, de conversar com outras pessoas, de fazer atividades lúdicas, isso é muito mais importante. Então, Sim. Isso é essencial também para o atendimento desses pacientes. Na vida que levamos nos dias de hoje, as cidades, né, na verdade, ilhas, embora muito povoadas, como é o caso de São Paulo, uma cidade com 10, 11 milhões de habitantes, mas pessoas muito solitárias. Pode de alguma maneira, a pessoa estar acometida de Alzheimer e se quer saber disso, de repente perder a memória e parar na rua? Essas coisas acontecem, doutor? Acontece. Infelizmente, é comum essa questão de não ser visto uma alteração que às vezes já existe há algum tempo. Né? A pessoa que esquece um telefone, de repente esquece o endereço, não consegue voltar para casa. Então, assim, aos sinais de perda de memória, de alteração desse sentido, precisa prontamente ser procurado um atendimento e uma avaliação. Né? E isso acontece, eu estou aproveitando a expertise, a experiência do Dr. Guilherme, isso acontece com pessoas que também se alimentam bem e que também, por exemplo, leem,
tem estão sempre testando a memória, sempre... O Alzheimer, naturalmente que você manter a atividade intelectual vai te auxiliar a manter as suas capacidades, né? Sim. Mas ele pode acontecer em pessoas extremamente letradas. É uma doença que pode acontecer. E vem acontecendo. Vem acontecendo. Essa é uma técnica interessante. Sim. Nesse caso, eles fizeram uma técnica de um ultrassom que estimulava a quebra dessas tais placas aí, Sim. que são as placas de beta-amiloide, para evitar a degeneração e a morte dos neurônios, né? Sim. Então, vamos ser otimistas, vamos esperar que nos próximos anos realmente a gente consiga um tratamento curativo para essa doença. Importante que o senhor diga, nos próximos anos, porque tem muita gente que tem pressa em termos de saúde pública, às vezes até urgências, né? Ou seja, isso demora a sair dessa técnica experimental para ganhar, digamos, volume e chegar até a um novo fármaco, alguma coisa que possa ser administrada em termos de medicamento para que haja reversão, porque pelo jeito... Quando a gente tem um familiar ou si próprio que está com uma doença, existe uma pressa muito grande para resolver aquilo. Mas a ciência, ela caminha em passos lentos, em passos de formiga, porque não basta só você mostrar uma eficácia, você precisa mostrar uma segurança daquilo. Sim. Quer dizer, você pegar um rato e quebrar a placa, você precisa mostrar que aquilo não quebrou outras coisas dentro do cérebro. Ele restabelece a memória, mas pode perder movimentos, pode degenerar outras partes do corpo. Que vale mais a pena do que menos, né? Ah, sim. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio da ciência. A ciência ela tem essa característica de ser cuidadosa, né? Isso é importantíssimo, né? Bom, doutor Guilherme, nosso telespectador, vamos à quarta manchete de hoje. Transplante renal em crianças é feito cada vez mais cedo no Brasil. Ao Dia Mundial do Rim, que foi celebrado quinta-feira 12, hoje, é motivo de comemoração para pequenos pacientes. Antes, sem oportunidade de fazer um transplante, as crianças com menos de 15 quilos, peso tido como referência para a realização do procedimento, entraram definitivamente para o grupo apto a fazer a cirurgia, ganhando a chance de viver mais e com qualidade de vida. Outra notícia alvissareira em termos de ciência, de pesquisa e de saúde, não é, doutor Guilherme? É uma notícia, quase uma celebração, na verdade, né? Sim. Houve aí uma melhora da técnica cirúrgica, das estruturas hospitalares para receber esses pacientes, né? E aí uma coisa que antes era difícil de ser feita, hoje em dia você consegue fazer essa cirurgia aí em pacientes mais pequenininhos, né? Sim. Então, parece que 5 quilos já foi feito, quer dizer... Ao que parece aqui, segundo a notícia, né? O transplante renal em crianças de baixo peso já está consolidado no país há pelo menos uma década, mas permanece ainda sendo desafiador pela complexidade do procedimento, a fragilidade dos pacientes e ainda o pequeno número de centros especializados que fazem o transplante, né? São 13 agora, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. É desafiador para a ciência, mas a tentativa aqui é de dar essa sobrevida, essa qualidade de vida, né, para esses pacientes, não é, doutor? Você pode imaginar, se fazer um transplante já é uma cirurgia extremamente difícil, você fazer isso com crianças de baixo peso, né? Recém-nascida, você pode imaginar como que não é um desafio. Pois é, mas para os médicos, essa parte de envolvimento com as crianças traz muita satisfação, pessoal. Eu já acompanhei em centros cirúrgicos de transplantes, inclusive em crianças. Agora, como fica a vida desse paciente transplantado e principalmente toda a sorte do pós-cirurgia? Eu digo também as drogas, né? Para não ter rejeição, isso é uma vida inteira depois? Ou como é a recuperação desse paciente transplantado, doutor? A vida do paciente transplantado, ela melhora muito, né? Então, o paciente com insuficiência renal, ele passa a maior parte do tempo, ele passa uma grande parte do tempo fazendo diálise. Hemodiálise, pois é. Fazendo esses procedimentos, às vezes tendo mal-estar decorrente disso, né? Então, realmente, você conseguir... os pacientes que eu conheço, que fizeram, todos eles falam, não, a vida modifica, né? E então, modifica para melhor, mesmo tomando esses medicamentos modifica para muito melhor, né? E hoje as medicações são medicações também mais avançadas, quer dizer,
essas coisas são muito melhor conduzidas, né? Então, realmente você, e ainda mais numa criança que tem esse impacto, né? A criança é naturalmente feliz, alegre, né? Brincalhona, então ela passando mal, doente, sempre é uma tristeza. E você conseguir tratar, curar isso daí é uma grande alegria, né? Bom, os números também são alvissareiros. Eu digo que esse procedimento citado aqui foi feito no Hospital Samaritano, aqui no centro de São Paulo, por meio de uma parceria com o Sistema Único de Saúde. Nos últimos 5 anos, o hospital transplantou 234 crianças, das quais 85 estavam neste perfil de peso baixo, ou seja, é desafiador para a medicina, mas o sistema de saúde, o SUS principalmente, tem dado saltos, tem feito revoluções. Da mesma parte, a gente fala que pode ser vergonhoso para o Brasil ter números tão grandes, tão altos de mortes por dengue, ao mesmo tempo, na outra ponta, em termos de transplante, a gente é excelência, doutor, você pode falar? Uma coisa que eu vou querer comentar aqui, que a gente já comentou numa outra matéria, é justamente aí da importância dessa questão da doação de órgãos também, né? Sim. No caso aí, muitas vezes os transplantes renais, eles podem ser feitos entre membros da família, porque você tem 2 rins, né? Mas pode acontecer de não ter nenhum rim compatível na família, ou de precisar ser feito um transplante ou hepático ou cardíaco, né? Então é super importante aí existir essa conscientização das famílias brasileiras, né? Existiu uma campanha recente falando assim, avise sua família se você quer ser um doador de órgão, né? Porque essa questão do transplante de órgão, né? É uma coisa que você acaba salvando várias vidas, né? E é num momento difícil da família, de receber... E é sempre a família, doutor Guilherme, que tem a palavra final, mesmo antes, talvez 10 anos atrás, quando o governo tentou implantar no RG, ou seja, no documento, eu sou doador, deixando consignado, deixando expresso pelo paciente, que seria doador, essa dificuldade, sempre é a família que vai dizer sim ou não em termos de doação de órgãos? Do ponto de vista legal, você vai fazer o transplante de um paciente que está morto, está com morte encefálica. Sim. Então, o paciente em morte encefálica, ele não responde mais pelos atos dele. Do ponto de vista legal, a família é responsável por aquela decisão. E é por isso que é importante, em algum momento, existir uma conversa a respeito disso com a família. Sim. Ou seja, o moderno em termos de transplante do Brasil depende muito, neste país continental, ou seja, a dificuldade também está aí na logística, né? Trazer um órgão do Acre, do Amazonas, para fazer um transplante num centro de excelência aqui em São Paulo, é uma epopeia. Não, a gente já foi aí no aeroporto de madrugada buscar fígado, é bem complexo. Mas não só existe essa dificuldade, como também precisa existir a proliferação das equipes, né? Você levar equipes para outras regiões, né? Então, acaba existindo esse problema de estar muito concentrado ainda em São Paulo. E aí, a gente espera que a gente consiga aumentar isso daí também, através de melhorar a distribuição da saúde no Brasil, né? Como médico, só um comentário a respeito das pessoas transplantadas que vão precisar de medicamentos talvez para o resto da vida e do outro lado as pessoas que precisam passar por sessões de hemodiálise, ou seja, o custo e o benefício. O tempo, as horas que a pessoa precisa ficar presa a uma máquina, às vezes três vezes por semana, tudo isso, se for computado, não seria melhor para o sistema público de saúde promover mais transplantes? Ou isso ainda é inviável, doutor? O transplante ele tem uma indicação precisa, né? Existe o paciente que ele deve ser transplantado, existe o paciente que deve ser mantido ou numa hemodiálise ou com algumas medicações. Isso é uma decisão que é muito individual de caso a caso. Mas você vê um paciente que precisa fazer um transplante e você vê o paciente às vezes piorando, você não conseguindo, é angustiante. Então isso daí é essencial, a gente promover isso, as famílias brasileiras todas terem esse entendimento, né? Então isso é uma coisa muito importante. Bom, muito obrigado por seus esclarecimentos, seus comentários, doutor Guilherme Olival. Volte mais vezes. Tá bom. O Manchetes Online fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.